Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso terceiro encontro, né? E da última vez, o pessoal perguntou, poxa, explica para a gente como é que é esse negócio da competitividade do gás, né? O gás é competitivo, como é que funciona o negócio do preço do gás? Então, esse é um assunto, assim, tem muita coisa técnica, mas o que a gente vai tentar aqui, como a gente fez das outras vezes, é explicar isso de uma maneira que a gente possa entender, para a gente não só levar para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, mas até nas conversas que a gente tem, nas interações que a gente tem com um cliente, com um potencial cliente, e até no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar a falar do preço do gás e como é que é o preço do gás, a gente tem que falar da missão, mas não é essa missão aqui não, a missão impossível não, é a missão possível mesmo. Quem é que lembra aqui qual é a nossa missão? Qual é a missão da Sinergás? Quem é que lembra? Pode falar assim, com as suas próprias palavras, não precisa repetir o que está escrito lá não. Menos você. Quem é que arrisca? Não é com as suas próprias palavras, não é decoreba. Fala com o seu coraçãozinho, Fabi. Quem mais fala alguma coisa? O que a gente está fazendo aqui, gente? Especialista em soluções de gás. Quem mais? Gente, vocês acordaram cedo, vieram para cá para fazer o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Pessoal, a missão, ela é uma frase, mas as palavras aqui, elas têm um significado. E o importante não é a frase, e não é a gente decorar e saber repetir ali e tirar 10 na prova. É a gente entender essas palavras. Para a gente saber, quando a gente acorda todo dia e vem para cá, saber para que a gente veio aqui. Não é por quê. Porque é o para trás, é o que trouxe a gente até onde a gente está. Para que é para frente, aonde a gente está indo. Então, para que a gente está aqui? Desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis, até aí tudo bem, através de serviços e produtos, visando o aumento da utilização do gás natural e criando valor para produtores, distribuidores, revendedores, consumidores, colaboradores e acionistas. Cada parte dessa frase é importante, cada palavra aqui tem um sentido. E é muito legal a gente ler, entender, refletir, questionar por que isso está aqui. Hoje, a gente vai falar de uma parte só, que é visando o aumento da utilização do gás natural. Esse é o centro, esse é o coração da nossa missão. A gente está no mercado de gás natural há mais de 30 anos. E a gente sabe que a gente é disparado a maior empresa do setor. Então, como é que a gente pode fazer para continuar crescendo? A gente pode roubar o mercado dos nossos concorrentes, pega um cliente aqui, um cliente ali, recupera um cliente que saiu, a gente traz de volta? Claro que pode, tem espaço para isso. Mas para a gente crescer mesmo, só tem uma maneira, é fazer o mercado crescer. E para fazer o mercado crescer, a gente tem que basicamente vender o peixe do gás para quem não usa gás. Não adianta a gente ficar convencendo que o gás é maravilhoso para quem já tem gás. Essa pessoa já sabe que o gás é bom. O grande lance, o grande desafio que a gente tem é mostrar para as outras pessoas e para as outras empresas que ainda não usam gás, que o gás vale a pena. E aí, aumentar a utilização do gás. Por quê? Porque se a gente aumenta a utilização do gás e o mercado cresce, a gente vai surfar essa onda. Nós somos a empresa
mais posicionada para poder aproveitar esse crescimento. É claro, mas eu vou fazer a cama para os outros deitarem? Sim. Se a gente fizer o mercado crescer, certamente alguns dos nossos concorrentes vão também aproveitar esse crescimento. Mas, gente, tudo bem. É muito mais importante a gente pensar no nosso, ou seja, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, e se vierem outras empresas juntos, está ótimo. Mas como é que a gente vai convencer essas outras pessoas que o gás vale a pena? Será que o gás vale realmente a pena? Se a gente não tiver, para a gente, essa certeza de que realmente o gás vale a pena, como é que a gente vai poder convencer alguém? Então, para a gente ter essa certeza, eu posso chegar aqui e fazer um slide. O gás é barato. Obrigado, tchau, vamos para o café da manhã. E vocês acreditarem no que eu estou dizendo. Isso não vai funcionar. O importante é a gente entender por que a gente acredita que o gás vale a pena. Cada um de nós entendermos. E aí sim a gente vai, cara, realmente, esse negócio é maneiro. Esse negócio pode transformar o mundo. E aí a gente pode ir lá para fora e convencer as pessoas. Eu posso falar por mim, eu sou um pentelho. Eu chateio meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha de 9 anos, todo mundo eu quero que converta para gás. Meus amigos todos, eu chego na festa, a galera já sai correndo, todo mundo... Ih, lá veio o Gabriel falar de gás. Porque realmente eu acredito muito nisso. E não é porque é uma coisa legal, não. Tem um embasamento, tem um motivo. E é isso que eu acho importante que cada um entenda para a gente poder também fazer esse trabalho lá fora quando a gente está conversando com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Então, hoje a gente vai falar de 3 coisas, só 3 coisas. A primeira é a formação de preço. E aí eu vou precisar de um pouco de paciência de vocês. Por quê? Eu poderia mostrar aqui um gráfico bonitinho, o gráfico dos carrinhos lá, que todo mundo já viu o gráfico dos carrinhos, dizendo que o gás vale a pena. Você olha aquilo ali, é bonitinho, colorido, mas o que está por trás disso? E aí eu falei, é uma coisa um pouco técnica, assim, um pouco árida. Vamos ver se a gente consegue entender isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Poucas pessoas hoje no Brasil entendem isso. Poucas pessoas, inclusive no nosso mercado de petróleo e gás, poucas pessoas entendem essa questão da formação de preço. Da onde vem, como é formado o preço, não só do gás, mas dos combustíveis. É um negócio, parece complexo, mas vocês vão ver que no final das contas é bem intuitivo. Depois a gente vai pegar essa parte da técnica, teórica, e vamos trazer para a nossa realidade. Como é que isso se aplica ou não se aplica no mercado brasileiro. E aí, finalmente, nós vamos poder fazer a nossa análise, cada um de vocês vai poder fazer a análise de vocês, se o gás ele é competitivo ou não. No final das contas, se o gás vale a pena ou não. Esse slide aqui, todo mundo também já está cansado de ver. A gente sempre fala pra caramba, as vantagens do gás. É o famoso bom, bonito, barato, mais energia, polui menos, dá menos manutenção. O gás tem um monte de vantagens. Mas tem uma coisa hoje aqui que a gente vai focar. Que a gente sempre fala, não, mas o gás é muito barato, é muito econômico, é muito competitivo, né? São sinônimos. Será que é mesmo? Primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte, quando a gente fala do preço do gás, né, a gente vai lá no posto de GNV e tem um preço lá na bomba, R$ 4,99, R$ 5,29, sei lá, dependendo do estado. Esse preço, ele é composto por vários elementos. Então, tem a parte do gás realmente, que é o que a gente chama de molécula. Não precisa tirar foto, porque toda essa informação vocês vão receber. Então, tem a molécula do gás, que é o gás realmente. Quando a gente vai no posto,
é menos da metade do preço do que a gente está pagando ali pelo GNV, é o gás efetivamente. O resto é o custo do transporte, trazer esse gás lá do campo, onde ele é produzido, seja em terra, seja em alto mar, até a gente. Depois o custo da distribuição. Aqui no Rio de Janeiro é a Naturgy, em São Paulo é a Comgás. Cada estado tem a sua distribuidora de gás. Ela tem também uma margenzinha. E depois tem um pedaço bastante relevante que são os impostos. O que a gente vai falar de agora para frente é só sobre essa parte azul aqui. O resto a gente não domina. A gente vai falar sobre a parte azul. Então, sobre o preço da molécula. Quem é que define o preço? Quem é que acorda de manhã um dia e fala: hoje eu acho que o preço do gás vai ser tanto? Como é que funciona isso? Na verdade, não tem ninguém que define esse preço. Como é que é feita essa precificação? Primeiro a gente tem que entender que esses conceitos que a gente vai falar aqui, teóricos, eles só funcionam num ambiente de um mercado livre. Porque você tem alguns países, algumas regiões do mundo, que o mercado não é livre. Lá tem um cara que acorda de manhã e fala: o preço hoje vai ser tal. E esse é o preço e pronto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de formação de preço num mercado livre. O Brasil é, teoricamente, um mercado livre. Agora, o que quer dizer mercado livre? Mercado livre, primeiro, ele tem que ter muitos vendedores. É o conceito da feira. A gente vai na feira, tem um monte de gente vendendo a mesma coisa. Mas também não adianta ter um monte de gente vendendo e uma única pessoa. Imagina que você fosse a única pessoa na feira, com o bolso recheado de dinheiro. Você vai lá andando igual o rei. Imagina, o vendedor, coitado, ele vai ter que ajoelhar no milho e vai ter que te vender no preço que você quiser pagar. Agora, se você tem um mercado onde tem muitos vendedores, mas também tem muitos compradores, o poder de barganha individual de cada uma dessas pessoas é muito pequeno. Mas quando você junta todo mundo, aí sim você tem o que a gente chama de oferta e demanda. Então a gente fala assim, a lei da oferta e a demanda, né? O que é a lei da oferta e a demanda? É um cabo de guerra ao contrário, né? O cabo de guerra cada um puxa para um lado. Na lei da oferta e da demanda, cada um empurra um contra o outro. Então a oferta está querendo empurrar um preço, né? Claro, quem está vendendo quer vender sempre mais caro. E quem está querendo comprar, quer comprar mais barato. Então também está empurrando. Então, imagina que fosse um cabo de guerra, só que em vez de puxar, as pessoas se empurrassem. E aí, quando você tem muita gente de um lado, muita gente do outro, as forças de um lado se somam, as forças do outro lado também se somam. Então, esse somatório de forças é que vai fazer o grupo andar para a esquerda ou para a direita. Você pode ter o grupo de vendedores mais forte, ou você pode ter o grupo de compradores mais forte. E isso é que faz o mercado oscilar de preço. Não é cada um individualmente, mas o grupo de compradores e de vendedores. Só que aí tem um outro fator. Não pode os vendedores estarem descalços e os compradores de chuteira, com as travas no chão e tal. Não funciona. Você tem que ter igualdade de condições. É claro que, assim como na vida, no cabo de guerra, se você pega um cara grandão, fortão, assim, tipo Cardoso, né? Ele vai fazer a diferença, né? Aquele cara musculoso, né? Histórico de atleta, né? Então, você tem, da mesma forma, as empresas maiores, mais musculosas, com mais força. E empresas menores, que eventualmente, individualmente, não têm tanta força. Mas no mercado livre, tem tanta gente, tem tantas empresas, tanto vendendo quanto comprando, que mesmo o cara mais fortão de todos, ele é um só, ele não consegue fazer a diferença sozinho.
E aí você tem, então, o preço livre. Quando você tem todas essas condições de mercado livre, o preço, ele é livre. O preço, ele flutua para cima e para baixo, para um lado e para o outro, conforme a demanda e a oferta. Mas como é que funciona isso na realidade? Sempre que você tem um mercado livre, a base de preço, ela é o custo de oportunidade. Aí agora o negócio começa a encroar. Mas vamos lá, não é difícil. O que é o custo de oportunidade? Imagina que você tem um comprador de um lado e um vendedor, um só. E aí você imagina que do lado desse vendedor tem um outro comprador, pertinho dele, do ladinho dele. Esse comprador, ele pagando, ele está disposto a pagar R$100 por qualquer coisa. Quanto que você acha que esse vendedor vai vender? A quanto que você acha? Se o comprador está disposto a pagar R$100, a quanto que esse vendedor que está aqui do lado dele vai oferecer vender? Se fosse você, tem um cara, opa, estou aqui, Mercado Livre, eu pago 100 pratas. Xará, quanto é que você vai oferecer para ele, para vender? 100, né? Pô, lógico, cara. Se você for oferecer por 90, você é muito inteligente, está deixando o dinheiro na mesa. Mas e se você quiser cobrar 110? Provavelmente você não vai fechar negócio, porque ele fala, não, eu só pago 100. O preço aqui é 100, eu pago 100. Então, se você quiser vender, se você quiser fazer negócio, você vai ter que oferecer a 100. Agora, se você tem essa opção de vender a 100 para um cara que está ali do seu lado, a quanto que você vai oferecer para esse outro comprador aqui que está longe de você? Você é esse cara aqui, você é o vendedor. Você tem a opção de para esse cara aqui que está do seu lado a 100 pratas. Aí tem um outro cara que está longe de você, fala, pô, mas eu também quero. Você fala, claro. Quanto é que custa? 120, ó, aí sim, ó, pode, já estagiário do comercial. Você pode até cobrar, tentar cobrar 120, não tem problema nenhum. Mas, com certeza, não vale a pena você vender por menos que 100. Por quê? Porque menos que 100, a sua opção qual é? Pô, eu vendo aqui para o meu camarada que está aqui do meu lado. Só que, esse cara aqui está longe. Então tem o frete. Vamos dizer que o frete custe 20 pratas. Quanto é que esse cara aqui está pagando? 120. Ó, acertou, hein? Atirou no que viu, acertou no que não viu. De vez em quando a gente também acerta, né? A gente chuta na múltipla escolha, a gente acerta. Mas então, quer dizer, esse cara aqui, para ele, o produto vai sair 120. Por quê? Porque ele está longe desse fornecedor aqui. Então, é o custo dos R$100, que é o custo de opção. Fala, poxa, mas 120 é muito caro. Bom, você não me faz por 110? Pô, na amizade aqui, né? Não tem condição. Por quê? Se o vendedor fizer por 110, menos 20 de frete, é 90. Ele está perdendo dinheiro. Ele tem a opção de vender para esse cara que está aqui do lado dele. Então, agora imagina que mudou a situação. Aí apareceu um novo vendedor, um novo fornecedor aqui, do ladinho do comprador. Só que ele sabe, todo mundo é malandro, né? Ele sabe que o cara está pagando 120 lá naquele vendedor original, 100 mais 20 de frete. A quanto você acha que esse vendedor aqui vai vender para esse cara? 110, 115. Chuta aí, gente, vamos lá, pô, é agora. 100. Pensa o seguinte,
você agora é esse fornecedor aqui. Pô, cara, esse cliente aqui é muito bom, esse cara é muito grande. Pô, ele está comprando desse cara lá longe, está pagando 120 pratas. Eu vou montar uma operação aqui do lado dele e eu vou fornecer para ele aqui do lado. Eu estou pertinho, não tenho custo de frete, estou do lado do cara. Eu sei que ele está pagando 120. Óbvio que eu vou ter que dar algum descontinho, R$ 119,99, lógico, mas no final vai ser muito perto do 120. Pode ser 119, pode ser 120, mas eu dou um prazo para pagar. Tem várias ferramentas, né? Pode ser o 120, mas é pronta entrega, né? O cara para comprar daqui demora o frete. Então, assim, pode ser até um pouquinho mais do que 120, pode ser um pouquinho menos, mas não vai ser muito diferente. Não teria sentido vender a R$100. Porque qual é a opção do comprador? 120. Então, por que eu vou vender a menos do que 120? A 100 ou a 90? Eu estou jogando dinheiro fora, estou perdendo dinheiro. Pensando com a cabeça do vendedor. Entendeu esse negócio? É o custo de opção. Se você é o vendedor, qual é a sua opção? Para quem você pode vender? Se você é o comprador, qual é a sua opção? De quem você pode comprar? Alternativamente. Esse é o custo de opção. E é assim que o mercado funciona. Quando você entra no mercado, você vai vender qualquer coisa, você vai olhar naquele mercado que você está buscando atender, qual é o preço? E aí você vai determinar o seu preço um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do preço que aquele mercado está pagando. Tem que ser exatamente o mesmo preço? Claro que não. Por quê? Porque não necessariamente vai ser exatamente o mesmo produto. Mas aqui, lembra, gente, nós estamos falando de gás. Gás é gás. Não existe gás de marca. Gasolina é gasolina. Por mais que às vezes a gente vai nos postos e as distribuidoras queiram pintar de verde, de vermelho, de amarelo, a gente sabe, a gasolina é a mesma coisa. Só muda o corantezinho ali. O diesel é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de combustível, derivado de petróleo, né, são commodities. O que quer dizer isso? Não existe diferenciação de marca. Ali na molécula, estou falando da molécula, não estou falando lá na frente. Não é igual um tênis, um telefone celular, uma televisão, que pode ser aquela furrequinha safada, ou pode ser aquela faixa preta lá com milhões de opções, 8K. Né? É diferente, isso não é commodity. Estamos falando aqui de commodity. Gás é gás, todo ele é igual. Gasolina é gasolina, diesel é diesel, todo ele é igual. Então, quando a gente está falando de commodity, não tem como a gente vender muito acima do preço do mercado. Mas também não vale a pena vender abaixo do preço de mercado. A gente está deixando dinheiro em cima da mesa, a gente está perdendo, estamos deixando de ganhar. Esse é o conceito da paridade de importação. Então, muitas vezes a gente lê no jornal assim, o preço da paridade de importação da gasolina. O que é paridade de importação? É isso. É isso. Imagina que esse mesmo cenário aqui, hoje, é o mundo inteiro, gente. O mercado de petróleo, o mercado de gás, é um mercado mundial. Então, o Brasil, ele hoje importa produtos, exporta produtos. O Brasil está inserido nesse mercado mundial. Nem todos os países funcionam assim. Alguns países são fechados. É proibido você importar e exportar as coisas. Mas, na maior parte do mundo, na maior parte dos países, é aberto, é possível você importar e exportar o que você quiser. Então, se você é um comprador aqui no Brasil, uma indústria, um frotista,
uma distribuidora de combustível, uma usina termoelétrica, uma companhia de aviação, né? Qualquer grande consumidor de combustível, de derivado de petróleo ou de gás, se você não comprar do fornecedor que está aqui do seu lado, qual é a sua opção? Importar. Tem mercado no mundo inteiro. Não falta petróleo no mundo. Não falta gasolina, não falta diesel, não falta gás. Então, se você quiser ir lá no mercado internacional e comprar, você compra e importa. Só que quanto é que vai te custar? O preço que você conseguir lá no mercado internacional, mais o frete. Mas aonde que é esse mercado internacional? Pô, beleza, né? Eu vou lá, pego um Uber, cheguei aqui no mercado internacional, que legal. Não, são centros, são regiões, às vezes cidades, que têm todas aquelas características que a gente falou. Muitos compradores, muitos vendedores, igualdade de condições e preço livre. Naturalmente, esses mercados se formam. Da mesma forma, quando você vai no interior, não sempre tem uma pracinha que tem a feira? Isso é assim. Aonde que fica a feira, geralmente? No meio da cidade, né? Na frente da igreja. Então, por quê? Porque todo mundo passa ali. Então, onde é que você vai vender alguma coisa? Na frente da igreja, é óbvio. Todo mundo passa ali na frente, é maior a chance de você vender. Né? Então, os vendedores, todos vão para lá. É a mesma coisa no mercado mundial. Aonde que estão todos os vendedores? Junto dos compradores. E aonde que estão esses compradores? Né? Tem algumas regiões do mundo. Né? Estão aqui na Ásia, no norte da Europa, nos Estados Unidos, aqui na parte sul, na costa leste dos Estados Unidos. São regiões onde existem muitos compradores. Então, também existem muitos vendedores e existe uma transparência de preço, uma igualdade de condição e o preço é livre. Então, por isso é que muitas vezes as pessoas usam como referência, qual é a referência do preço do petróleo? É o preço do petróleo aqui no Mar do Norte, que é o chamado Brent. Muitas vezes o petróleo Brent. O que é petróleo Brent? É uma referência de preço do petróleo no Mar do Norte, aqui na Europa. Para a gasolina, qual é a referência do preço da gasolina? Porque a gasolina no Golfo Americano, né, a gente lê muito isso, né, o Golfo Americano é aqui, o Golfo do México, na parte sul dos Estados Unidos. Por quê? Tem um monte de refinarias, tem um monte de plataformas de petróleo, muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. É um mercado livre. Então, naturalmente, as pessoas utilizam essas regiões, o norte da Europa, o Golfo dos Estados Unidos e outras, como referências de preços para todos os produtos de petróleo e de gás. Então, se a gente está aqui no Brasil, nós somos um grande consumidor e a nossa opção é importar, a gente vai acessar fornecedores num desses mercados, que são os mercados mais próximos da gente. Vamos ver quanto é que está lá e a gente pode importar, vai ser o preço daquele mercado mais o frete. Só que o vendedor que está aqui do meu lado, ele sabe disso, ele não é bobo. Ele também sabe qual é o preço do mercado, lá nos Estados Unidos ou na Europa. Então, por que ele vai me vender o produto dele mais barato do que o que me custaria importar? O 100 mais o 20 de frete, 120. Ele vai me vender 119, 120, 121, 115 eventualmente, mas alguma coisa próxima ali do 120. E é assim que se forma o preço no mercado internacional. É um olhando para o outro. Todo mundo sabe, quando a gente conversa assim com os nossos clientes, donos de postos, como é que o posto define qual é o preço dele? Fala aí, Roberta, como é que o posto determina o preço? O cara sai de casa, vai no seu carrão, vai para o posto e vai olhando o preço dos outros. Ele já tem até aquele caminho que ele já faz sempre.
E aí ele chega no posto e fala, pô, tá todo mundo vendendo a tanto, não sou eu que vou ficar de fora. Por quê? Porque se eu colocar meu preço muito alto, eu não vou vender. Mas se eu colocar meu preço muito baixo, eu estou dando mole, estou deixando de ganhar dinheiro. Então, todo dia o cara sai de casa, vai passando pelos postos lá, que ele julga que são os postos relevantes, concorrentes dele, e aí ele vai, chega lá e muda a placa e bota o preço que ele acha que tem que ser. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí é a estratégia de cada posto. É a mesma coisa que funciona no mundo inteiro. Tá, e aí, como é que fica essa história? Se a gente for pegar a referência do petróleo Brent, que é esse azulzinho mais escuro, né? É aquela história, né? O petróleo sobe, o petróleo subiu, o petróleo caiu, o petróleo subiu, o petróleo caiu. Por que que sobe e desce toda hora? É o cabo de guerra. Tem um monte de gente que produz petróleo e quer vender esse petróleo todo dia, tem que vender. Tem um monte de gente do outro lado que quer comprar esse petróleo. Só que fica aquele jogo do empurra-empurra. Quem está vendendo o petróleo quer vender mais caro e quem quer comprar também está dizendo, não, não quero não e tal, né? Quer comprar mais barato. Às vezes, quem está vendendo ganha o jogo. E aí aumenta o preço. Ó, negócio aqui está ruim, está pouco, está acabando, está no final, né? Ó, vou aumentar aqui. Você do lado de lá está desesperado, final do dia, né? Almoço de domingo, não tem nada para comer, você está lá no final da feira, pô, você vai pagar o que for, né? Jeito. É a mesma coisa. Outros dias não. Porra, a produção está bombando, todo mundo produzindo petróleo, tem petróleo para caramba, o comprador está lá tranquilão. Não, estou afim não. Quarta-feira que vem eu vejo. Me liga depois, estou saindo de férias, cara. Mentira. Tudo é negociação. Mas, de novo, lembra, uma única empresa, individualmente, não tem condição de ganhar esse jogo. Agora, quando você junta um monte de gente querendo comprar ou um monte de gente querendo vender, esse jogo começa a andar para um lado e para o outro. E é assim que o petróleo vai variando de preço. Mais do que realmente faltar ou sobrar petróleo, é as pessoas acharem que vai sobrar ou que vai faltar. Às vezes, nem chega realmente a sobrar ou a faltar, mas só a ameaça de sobrar ou de faltar, quem está vendendo ou quem está comprando já fica desesperado. E aí faz o quê? Vai todo mundo para a porta da Casa Bahia no Black Friday, porque vai acabar. É a mesma coisa. E aí o mercado fica essa flutuação maluca de um dia para o outro. E é assim mesmo que funciona. O gás é a mesma coisa. A gente usa como referência para o petróleo Brent, que é o do norte da Europa, e para o gás a gente usa a referência dos Estados Unidos, que é o chamado Henry Hub. E você vê que também o gás varia de preço. E não é porque vai faltar ou porque vai sobrar. É porque as pessoas têm medo de que possa sobrar ou que possa faltar. Eles andam mais ou menos juntos, né? Tem a ver petróleo, gás, quer dizer, se a produção de petróleo está subindo, provavelmente a produção de gás também está indo junto. Se tem um furacão, um terremoto, alguma coisa assim muito grande que afeta não uma empresa, mas várias empresas, uma guerra no Oriente Médio, afeta grandes produtores, vários países, né? Aí realmente a coisa pode ficar esquisita e pode faltar. E aí o preço sobe. Né? Então eles andam mais ou menos juntos. Olha o mudo aí, galera da moto. Eles andam mais ou menos juntos, mas você vê que de vez em quando tem um descolamentozinho. Às vezes o petróleo está subindo e o gás não sobe tanto. Às vezes, né, o gás sobe e o petróleo está mais estável.
esse descasamento entre o preço do petróleo e do gás, ele é natural. No longo prazo, eles andam juntos. Mas no curto prazo, tem esse tipo de descasamento. Agora, como é que é no Brasil? Isso é fora, na teoria, mercado livre, aquelas coisas. Mas e no Brasil? Se a gente comparar o preço da gasolina aqui no Brasil, você vê que já é uma imagem diferente da imagem anterior. Na imagem anterior, a gente vê, né, aquele preço do petróleo sobe, desce, parece um eletrocardiograma ali. Quem trabalha nesse negócio, basicamente, todo dia tem um ataque do coração. O preço da gasolina aqui no Brasil, ele também sobe e desce. Mas você vê que tem períodos longos, isso aqui basicamente é o ano todo de 2022, tem períodos longos que o preço, ele não muda. A linha vermelha é o preço da gasolina lá nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Poderia ser na Europa, poderia ser no Japão, poderia ser em qualquer lugar. Os Estados Unidos é uma referência. Se a gente colocasse qualquer outra referência, a imagem ia ser mais ou menos a mesma. Então você vê que tem momentos que o preço da gasolina começa a subir no mercado internacional. E o preço aqui não se altera. Quando o preço da gasolina no Brasil está mais alto que o preço da gasolina no mercado internacional, os produtores aqui no mercado têm uma margem. Então você vê, houve um aumento do preço da gasolina no mercado internacional. O produtor aqui no Brasil aumentou o preço dele. Só que depois o preço no mercado internacional caiu. O produtor aqui não reduziu o preço, ficou fixo. Lentamente a gasolina foi aumentando de preço novamente. Acabou aqui encontrando. Depois a gasolina no mercado internacional começou a cair. E o preço aqui no Brasil foi acompanhando, dando uma quedinha também. Mais recentemente, o preço da gasolina deu uma subida forte e o preço aqui no Brasil não se manteve. E agora, nas últimas semanas, a gente tem visto no mercado internacional essa queda no preço da gasolina. E o preço da gasolina aqui no Brasil continua inalterado. Então a gente já vê que tem uma diferença dessa lógica do mercado internacional, que os preços vão acompanhando, para a lógica no Brasil. No longo prazo, ok, mais ou menos acompanha. Mas no curto prazo, existem momentos que o preço da gasolina no mercado internacional está muito mais alto do que aqui no Brasil. E existem momentos que o preço está muito mais baixo do que aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Isso é só uma constatação de como que funciona o mercado no Brasil, como que funciona o preço dos combustíveis no mercado brasileiro. Por que que isso é assim? Basicamente, porque no Brasil a gente tem um único fornecedor, no caso de gasolina e diesel, que é a Petrobras. Ah, mas na Bahia tem uma refinaria privada, a Ancelem. Tem, mas é uma só. Lembra do jogo do empurra-empurra? É um cara só. Ah, mas no Rio Grande do Sul tem a refinaria rio-grandense, que é privada também. É um cara só, é uma refinaria pequenininha. Então, hoje a maior parte do combustível no Brasil é refinado e é vendido pela Petrobras. Então, ela tem um poder muito maior do que todos os outros. E não tem muita opção que a gente possa fazer, que os compradores possam fazer. Mas as distribuidoras de combustível compram da Petrobras, mas elas importam também, não importam? Claro que elas importam. Mas, numa situação em que o preço do mercado internacional está muito mais caro do que a gasolina aqui, não tem como importar, concorda? Aí, elas vão e compram da Petrobras mesmo, que é muito mais barato. Numa situação em que o preço internacional está mais baixo, legal, aí vale a pena. Aí as distribuidoras podem importar, pagando o preço do mercado internacional, e provavelmente, mesmo pagando ali o valor do frete, mesmo assim ainda tem uma margenzinha boa.
Então, isso varia de acordo com o momento. Já no gás natural, a gente vê que o preço aqui em dólares, né, como a gente viu lá atrás, comparado com o petróleo, ele não varia muito, mas tem um componente adicional, que é o câmbio. Então, apesar de que ao longo do ano, isso já é 2019 até 2021, o preço do gás ele não variou tanto, mas o câmbio subiu muito. Então, o preço do gás aqui no Brasil em reais aumentou. Porque imagina que esse gás, parte dele é importado, ele é em dólar. Então, não só a gente tem que pagar o preço do mercado internacional, que é em dólar, mas multiplicar pelo câmbio. Então, quando a gente vê, assim, às vezes na internet, não, porque o iPhone nos Estados Unidos custa $1.000. Pô, que beleza, baratinho, $1.000. Só que com um câmbio de R$5 e pouco, é R$5.000. Então já não é tão barato assim. É a mesma coisa. A gente tem que ver o preço do mercado internacional em dólar e o câmbio. Então, o que aconteceu? Nesse mesmo período, o preço do gás natural, por conta do câmbio, aumentou muito. Opa. Falhou. Passa um aí para mim, por favor. Passa um. Boa. É no Brasil todo? Ficou um pouco ruim essa imagem, está distorcida, mas depois vocês vão receber esse material. Não é o mesmo preço do gás no Brasil inteiro. Cada estado tem a sua distribuidora, e aí, em função daqueles fatores que a gente viu anteriormente, o custo de transporte, o custo de distribuição, a carga tributária, os impostos, cada lugar vai ter um preço de gás. Mas o preço é mais ou menos parecido para todo mundo. Não vai variar muito de um estado para o outro, não. Como é que é o preço se a gente pegar uma grande média no Brasil? Qual que é o preço do gás, né, ao longo do ano? A gente vê realmente, a gente tem visto isso no mercado, esse aumento do preço do gás. Por quê? Tanto por conta do aumento no preço do gás no mercado internacional, quanto principalmente por conta do aumento do câmbio. Agora, nas últimas semanas, é que a gente começou a ver, em alguns estados, uma redução do preço do gás também. Gente, faz parte, é o que a gente viu lá atrás. Esse preço, ele oscila. Ele não é imediatamente, porque no gás natural ainda tem um fator adicional. O preço, ele é revisto trimestralmente. Então, ao passo que na gasolina, a gente viu aquele gráfico lá, que pode ficar um montão de tempo o preço sem mudar, no gás, o preço ele muda de 3 em 3 meses. Então, você vê que tem uma série de diferenças entre o comportamento e a metodologia de preços aqui no Brasil, entre a gasolina e o gás. Cara, não estou conseguindo passar. Não, cara. Vamos lá. Então, a gente viu esse ano, durante a maior parte do ano, um aumento progressivo do preço do gás. E o que aconteceu com a gasolina? No começo do ano, o gás estava subindo, mas a gasolina também estava subindo. Até aí, tudo bem. O que aconteceu ali a partir de junho, mais ou menos, no meio do ano? Houve uma queda muito forte no preço da gasolina e o preço do gás não acompanhou. Por quê? Uma série de motivos. Primeiro, que a gente viu que o preço do petróleo e, portanto, da gasolina
varia muito mais do que o preço do gás. Isso é natural no mercado lá fora. Segundo, o preço do gás, ele muda só de 3 meses. O da gasolina, a gente viu, às vezes fica um tempão sem mudar, e aí de vez em quando vai e tem uma paulada para cima ou para baixo. Então funciona de maneira diferente. E um terceiro motivo, houve uma medida também governamental para a redução dos impostos da gasolina e do diesel, que não afetou o gás natural. O imposto do gás natural continua igual. Então a gente teve uma queda do preço da gasolina, teve uma redução dos impostos da gasolina, e a gente não teve a queda equivalente do preço do gás, nem do preço, nem do imposto. Então você vê que o preço do gás e da gasolina ficou praticamente o mesmo. Vários lugares do Brasil, o preço da gasolina, inclusive, estava abaixo do preço do gás. Então, em vários lugares, a gente atua no Brasil todo, a gente recebeu esse tipo de informação dos clientes, da nossa própria equipe. Em vários lugares, o preço da gasolina estava até mais baixo que o preço do gás. Uma coisa assim que nunca tinha acontecido, nunca antes na história desse país, né? Igual o povo gosta de falar. Mas, nas últimas semanas, o preço do gás, você vê que, né, já em alguns estados, pelo menos, já começou a cair. Por quê? Porque é a regra trimestral. Ficou esses 3 meses aqui sem mexer nada, e aí em novembro já teve a revisão de preço. Ah, mas o que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. Mas a tendência é que o gás natural, no mercado internacional, sempre é mais barato que o petróleo. E, além disso, no Brasil tem muita produção de gás, sendo que a exportação do gás é muito complicada. Então, se sobrar gás no Brasil, a gente não tem o que fazer, não tem como exportar. Aí lembra daquela lógica? Quer dizer, se há no jogo empurra, quem é que ganha? Ganha o comprador. E aí o preço, a tendência é cair. Ao passo que na gasolina, o Brasil não tem condições de suprir toda a demanda de gasolina. Sempre parte da gasolina, e principalmente do diesel, tem que ser importados. Então, na falta de produto, a opção é importar. É o preço do mercado internacional mais o frete. Por isso que, no longo prazo, estruturalmente falando, o gás sempre vai ser mais competitivo. Mas, às vezes, no curto prazo, acontecem essas situações de descasamento de preço. Isso é normal, isso já aconteceu muitas vezes. O que nunca tinha acontecido até recentemente era um descasamento tão forte que o preço da gasolina chegou a ser, inclusive, inferior ao preço do gás. Isso foi a primeira vez. Mas não é uma coisa normal. Se a gente colocar o preço do etanol, a gente sabe que o etanol sempre acompanha o preço da gasolina, né? Um pouquinho mais barato. Fala, poxa, mas olha, o preço do etanol, ele está abaixo do GNV, então o etanol é mais barato que o gás? Como é que é isso? Aí a gente tem uma outra pegadinha, que é o poder calorífico. O que é o poder calorífico? É a quantidade de energia contida naquele combustível. E cada combustível tem uma quantidade de energia diferente. A unidade de energia é a quilocaloria. Igual quando a gente come, né? Nossa, muitas calorias. É a quantidade de energia que a gente come. É a mesma coisa. Só que, em vez de estar no bolo, está na gasolina. O bolo também tem uma quantidade de energia acumulada. Essa energia vai direto para onde, Cardoso? É isso aí. A gasolina também tem uma quantidade de energia, como o etanol, como o gás. O que acontece?
A gasolina, ela tem bem menos energia num litro do que o gás em 1 metro cúbico. Então, se a gente pegar 1 metro cúbico de gás, tem 8.800 calorias. E a gasolina, 1 litro, 7.000. E olha o etanol, tadinho dele, 5.000 calorias só, em 1 litro de etanol. Essa quantidade de energia que está no combustível, quando vai para dentro do motor, ela é transformada em movimento. Quando aquele combustível queima no interior do motor do carro, é o que dá a propulsão, dá o movimento. Quanto mais energia, mais movimento. Por isso é que a gente fala que o poder calorífico, ele é diretamente ligado ao rendimento do combustível. Ah, mas o gás rende mais. O que quer dizer o gás rende mais do que a gasolina? O gás rende mais do que a gasolina porque 1 metro cúbico de gás tem mais energia do que 1 metro cúbico de gasolina. O que tem mais energia? 1 quilo de bolo ou 1 quilo de alface? É a mesma coisa. Então, o gás, como ele tem bem mais energia do que a gasolina, com a mesma quantidade de gás, você consegue andar mais. E aí é o conceito da autonomia. As pessoas muitas vezes confundem esses conceitos, rendimento e autonomia. São intimamente ligados, mas não é a mesma coisa. O rendimento é em termos de quilômetros por litro, quilômetros por metro cúbico. A autonomia é quantos quilômetros você consegue andar com aquele volume de combustível. E, obviamente, quanto que custa para você andar essa distância. Por isso que sempre é importante a gente fazer conta do custo por quilômetro rodado. Então, se com 1 metro cúbico de gás eu consigo andar muito mais quilômetros do que com 1 litro de gasolina, se eu pegar o preço por metro cúbico de gás e dividir pelo número de quilômetros que eu consigo andar com ele, e eu comparar com o preço da gasolina, dividido pelo número de quilômetros que eu consigo andar com 1 litro de gasolina, eu vou ter o custo por quilômetro do gás e da gasolina. E aí, se a gente for comparar, já muda o gráfico. É diferente daquele que a gente viu anteriormente. Aqui é o preço na bomba. E a gasolina tem um preço muito parecido com o GNV. Esse aqui, o quadro já é outro. Se a gente comparar por quilômetro rodado, o gás, ele é bem mais barato que a gasolina. E muito mais barato ainda do que o etanol. Por mais que o preço do etanol na bomba seja mais baixo do que 1 metro cúbico de gás. 1 litro de etanol é mais barato que 1 metro cúbico de gás. Mas 1 litro de etanol tem muito menos energia do que 1 metro cúbico de gás. Portanto, me dá muito menos autonomia, muito menos quilômetros. Então, sempre é importante a gente comparar. E é difícil fazer essa conta, é uma matemática complicada. É difícil fazer ali na hora do posto. Então, a gente fala, não, é mais ou menos aí 20% a menos que a gasolina e 80% a menos do que o GNV, do que o etanol. Tá bom, mas é um número aproximado. Né? Então, o que é o impacto isso para o cliente, para o usuário final? Imagina, né? Vamos pegar esses números aqui, 36 centavos por metro cúbico por quilômetro e 47 por quilômetro com 1 litro de gasolina. Se a pessoa roda 100 quilômetros por dia, vezes 25 dias no mês, estamos falando aqui de gente que trabalha com o carro, não é o usuário de passeio. Né? Em simplesmente um mês, ele gastaria R$ 1.100, quase R$ 1.200 de gasolina, ao passo que com o GNV gastaria R$ 900, uma economia de 275. Agora, tem muita gente, táxi,
Uber, frotista, que roda 200, 300 quilômetros por dia. Tem até uns doidos que rodam mais. Mas vamos considerar entre 200 e 300 quilômetros por dia, que é uma média do motorista profissional, táxi, Uber, frotista. A economia é de 500 a 800 reais por mês. É muita grana, gente. Se a gente pensar que um kit de conversão para GNV hoje custa 5 mil reais, mais ou menos, em 6 meses, 8 meses, você já pegou o seu investimento de volta. Se você rodar muito. Agora, isso é numa situação, gente, que é a pior que a gente teve nos últimos vários anos. Deixa eu tentar voltar aqui. Vocês conseguem voltar um pouquinho para mim? Não, no gráfico, nas linhazinhas coloridas. Volta um, esse. Não, mais para frente. Para frente. Esse. Se a gente for olhar historicamente, o custo do GNV, mais ou menos aqui, 40 centavos por quilômetro, era quase a metade do custo da gasolina, na faixa aí de 70 centavos por quilômetro. Imagina a economia multiplicado por 200 ou 300 quilômetros por dia, vezes 25 dias no mês. Essa diferença chegava a 2, às vezes 3 mil reais por mês, num cara que rodava muito. Esse é o histórico nosso, de 30 anos de programa do GNV. Só que lá atrás, eu não lembro disso, porque eu não era nascido ainda, mas a Roberta, que já estava no mercado de gás, ela me conta que o gás natural custava R$1, R$1 e pouco, R$1,50. Né? O Júlio lembra dessa época também, ele era estagiário, mas nessa época o gás custava R$1,50, né? E a gasolina custava R$3, mas tempo bom, gasolina R$3, maravilha. E o gás era R$1,50. Claro, hoje mudou a situação, todos os combustíveis, tudo subiu de preço. Por isso é que eu falo sempre o seguinte, não interessa se o gás é caro ou é barato. O que interessa é a comparação do gás com a opção. Olha o custo de oportunidade aí de novo. Qual é a opção do cliente? Se não for gás, é o quê? Bicicleta? Não dá, né? Fred Flintstone, aquele carro de pedalinho? Não dá, né? Então, a opção é a gasolina. E aí é aquela velha história do leão. Né? O sujeito estava lá caçando, 2 amigos foram caçar, de repente aparece o leão. Aí o cara pega a espingarda, falha. O outro pega a espingarda, falha. O que os caras fazem? Começam a correr, né? Só que um sai correndo e o outro para calçar o tênis. Aí o sujeito está correndo e fala, pô, você é burro, rapaz, você vai correr, vai botar tênis para quê? Você acha que com tênis você vai correr mais do que o leão? O cara fala, não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do que você. E isso é o gás natural. O gás natural, ele não precisa ser mais barato, ele não precisa ser barato, ele precisa ser mais barato do que a opção, do que a gasolina, do que o diesel, no caso do transporte pesado, do que o GLP, no caso da indústria. A gente tem muito cliente industrial também, o pit stop. Tudo que eu falei aqui, eu falei gasolina para simplificar. Vale para o etanol, vale para o diesel, vale para o GLP, gás de botijão. A lógica ela é a mesma. Sempre a questão do gás natural é, seja ele caro ou barato, fazer a conta por quilômetro rodado em relação à opção do cliente. Porque se tem um negócio que você investe 5 mil reais e você economiza R$1.000 por mês, em 5 meses está pago. Dali para frente, o resto da vida é só ganhar dinheiro. Tem dúvida disso? Tem dúvida que o gás é bom? E ó, pior situação em 30 anos que a gente já passou de diferença de preço. Normalmente essa diferença de preço é muito maior.
Imagina que o cara economizava 2, 3 mil reais. Se em um mês, em 2 meses, o cara já tirou o investimento dele. Dali para frente é lucro. Por isso é que a gente acredita muito na competitividade do gás. Não é isso, Ricardo? Gás é bom, né? Gás é muito bom. Então, com esse fechamento do Ricardo aqui, ainda bem que ele falou, não, mentira, cara, Gabriel está inventando um monte de história. A questão do gás é isso, gente. Não importa se o gás é caro ou se é barato. Interessa se ele é mais caro ou mais barato do que a opção. Então, sempre que a gente está conversando com o cliente, primeiro é entender qual é a opção dele. É gasolina? É diesel? É etanol? É GLP? É o elétrico, né? Que agora todo mundo só fala de elétrico. Qual é a opção do cliente? E quanto custa essa opção por quilômetro? E a gente ser esperto e colocar o nosso tênis, porque a gente não precisa correr mais do que o leão. A gente só precisa correr mais do que o outro cara. O que é o tênis? É a nossa inteligência, capacitação, estudo, estrutura, processo, organização. Tudo isso, o trabalho em equipe, planejamento, execução, tudo isso é o tênis que a gente vai colocar para ajudar a gente a correr mais do que outro cara. E se o leão pegar ele, paciência, né? Fazer o quê? Pessoal, valeu. Tô ficando bom nesse negócio do horário, hein, Malva? Quase que eu bati hoje, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Tem tempo para pergunta? Malva que manda. Rapidinho. Impossível todo mundo entendeu tudo. Nem eu entendo esse negócio. Nada? Então fala. Ó, a Fabiana está perguntando, só para quem está online, que ela roda muito pouco. A Fabiana está perguntando, ela roda muito pouco. Vale a pena colocar o gás? É só você fazer a conta. Quanto que é o investimento? Quanto que você gasta por mês? Qual seria o seu benefício? E aí você faz a conta se vale a pena ou não. Sempre você vai ter economia. Porque o gás é mais barato que a gasolina por quilômetro. Seja 1 quilômetro, seja 1000 quilômetros, é mais barato. Tudo depende do investimento e quanto tempo você vai demorar para retornar esse seu investimento. E aí não existe uma resposta sim ou não. Você vai falar, vale a pena? Não vale a pena? Depende. Fora vários descontos de PVA, tem outros benefícios que também são interessantes. Faz a continha, pega a tabelinha, Excel. Com certeza. Fala, Cardoso. O Cardoso está perguntando assim, se em 30 anos esse é o pior momento que a gente teve da diferença de preço entre o gás e os outros combustíveis, como que isso vai ficar para frente se a gente acha que vai ter algum incentivo? Primeiro assim, eu esqueci em casa minha bola de cristal, não trouxe hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe? Existem condições estruturais, que é o que eu mencionei ontem, mencionei mais cedo. Nos últimos 30 anos e nos últimos 150 anos da história do petróleo, sempre o gás natural foi mais barato. No longo prazo, tem essas situações de descasamento
do preço do gás com o petróleo, como a gente está vivendo agora. Na verdade, até já passou, a gente espera que isso volte à normalidade agora. Então, não dá para a gente ter uma bola de cristal, mas é uma questão de tempo, são ciclos. Esses ciclos vão e vêm. A gente já passou, nesses últimos 30 anos, por momentos muito ruins e muito longos de falta de competitividade do gás. A gente já viveu isso várias vezes. Vivemos isso no final dos anos 2000, vivemos isso em 2008, vivemos isso de novo em 2014. São vários momentos que a gente já passou na empresa, mas sempre, como a gente tem o nosso tênis em dia, a gente sempre passou por esses momentos, como a gente passou por esse agora também. E sempre foi vantajoso o gás. Esse é um ponto importante que você mencionou. Diminuiu a economia, diminuiu a vantagem? E sim, é verdade, diminuiu. Mas mesmo assim ainda vale a pena. Então, quando você está embaixo, o único lugar para ir, para onde é? Para cima. Então a gente passou realmente um momento muito ruim. A gente entende que por esses motivos estruturais do mercado, a tendência é que volte o preço da gasolina e o preço do gás, a relação de preço entre a gasolina e o gás volte ao normal. E com um detalhe, teve também, vocês lembram que eu falei, um dos fatores foi a queda do preço da gasolina, e o gás não caiu, e outro foi a queda, a redução dos impostos da gasolina, e não reduziu os impostos de gás. A gente está trabalhando em duas frentes. Primeiro, a gente tem lá no comitê do GNV uma agenda muito forte, né, com o governo do Estado, com o governo federal, para mostrar essa situação que não é justo. Com o gás natural, essa situação da redução de preço dos impostos na gasolina e que não reduziu do gás. Poxa, se a gente quer incentivar um combustível de menor impacto ambiental, um combustível mais econômico, como é que então o governo reduz o preço, o imposto da gasolina e não reduz o imposto do gás? Não tem lógica. Então, a gente tem martelado muito nessa tecla, tentando mostrar isso. Algumas pessoas são mais inclinadas a entender e a comprar essa nossa bandeira, né? E, por outro lado, isso é uma questão temporária. Essa redução de impostos é muito difícil que o governo consiga. Todo mundo está vendo aí, né? Poxa, o governo precisando de dinheiro, quer aumentar o valor do Bolsa Família, mas como é que vai aumentar o Bolsa Família se não tem o dinheiro dos impostos? O dinheiro tem que vir dos impostos. Então, dificilmente o governo vai conseguir manter esses impostos baixos na gasolina durante muito tempo. Inclusive, hoje, na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, está tendo uma votação para ver se tem essa redução dos impostos aqui no estado do Rio ou não. Se em São Paulo também está tendo essa discussão. Se Rio e São Paulo, que são estados importantes no gás natural, resolvem que não vão mais segurar essa peteca da redução do imposto na gasolina, provavelmente os outros estados também vão seguir. E aí volta toda a situação de novo. A gente está monitorando, mas, enfim, é uma questão de política que a gente acompanha. Mas eu espero, eu acredito, e a gente trabalha para isso, tanto no comitê do GNV quanto na Associação do Biogás, para mostrar a importância do gás nessa transição para a economia de baixo carbono, tudo que a gente falou da última vez. Mas, para isso, tudo bem que não tenha subsídio, ou que não tenha incentivo. O que não dá é para dar uma banda na gente. Então, não precisa ajudar, mas também não atrapalha. Isso é o que é o discurso que a gente tem levado, né, tanto no governo estadual quanto no governo federal, para tentar melhorar essa situação dos preços e dos impostos. Então, a gente espera, a gente está trabalhando para que volte à normalidade e volte essa diferença de preço, e aí sim vai ser muito mais interessante, muito mais atrativo ainda para as empresas migrarem para o gás natural. Mandem sugestões de temas, ideias, perguntas, o que vocês querem que a gente converse aqui da próxima vez. Pessoal, novas ideias, @sinergás.com.br, estou fazendo a propaganda para a Malba aqui. Pessoal, até a próxima aí. Tchau, tchau.